Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Triolo e hoje eu vou dar continuidade aí no nosso curso do Zero WordPress. Agora eu estou gravando à tarde, que é quando tô com mais tempo. Essa correria louca aí, eu acabo tendo horários diferentes de gravar, pode ser que eu grave vídeos à noite, enfim. Gente, no episódio anterior eu falei sobre Flexbox, tá? E nesse episódio eu vou falar sobre grid layout. Assim, normalmente assim, na prática, na vida real, vamos dizer assim, do programador, a gente sempre tenta buscar caminhos mais fáceis para você realizar uma tarefa que antigamente era difícil, entendeu? Então, antigamente, no início do CSS, do HTML, essas coisas assim, você não tinha esses layouts, entendeu? Então, você tinha basicamente tabela, né? Foi uma tentativa na verdade não é uma tentativa, né? A lógica do HTML, ela segue muito padrões de programas que já existiam, né? Que é o Word, que é o Excel, entendeu? Então você pode ver que quando você está fazendo um site, é sempre uma coisa quadrada, você está fazendo uma tela quadrada ou retangular. Então, quando você está fazendo para essas coisas, segue sempre um negócio de uma lógica de células, entendeu? Então sempre você tem as células e o espaço que elas vão ocupar. Então, por exemplo, a tabela você tem colunas e linhas, entendeu? Então no site também você tem colunas e linhas. Como eu expliquei no Flexbox, você tem o eixo, é um eixo cartesiano, tá? Então você tem o eixo Y e o eixo X, tá? Então, assim, o eixo X é o cross-axis, né? E o eixo Y é o main axis, tá? E assim, o Flexbox trata dessa forma. O grid layout também. O grid layout ele faz a parte mais aprofundada nesse negócio de grade, entendeu? Então você tem assim as células todas bonitinhas e aí ele divide o monitor ou a tela em três linhas virtuais. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Para esse exemplo, como a gente assim, como eu vou tentar passar mais rápido esse exemplo, eu vou utilizar uma ferramenta um site, na verdade, chama CodePen, codepen.io, tá? .pen. Na verdade aqui tá barra pen, mas enfim. Ele permite você colocar o HTML, CSS e JavaScript e ele te dá já aqui como é que fala? O preview das coisas, né? Aqui, levando em consideração que a gente não precisa colocar a tag body, tá? E nem toda aquela tag HTML que ele já coloca para você. Isso aqui é muito legal, essa ferramenta é muito bacana, porque você consegue testar o seu código e aí você simplesmente copia e cola para fazer o seu site funcionar, tá? Então, assim, se imagina que isso aqui é o tamanho da minha tela, né? Então, isso aqui é o tamanho da minha tela. Eu tenho três linhas imaginárias, né? Eu tenho a linha do começo, a linha do meio e a linha do fim. Então, isso é como o grid layout se baseia para poder alinhar os itens, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos construir um site aqui, tá? Vamos fazer assim, ó. Div. Aqui, gente, no HTML não tem muito segredo. Eu já expliquei isso para vocês, mas eu vou colocar aqui, ó. Classe. Vou colocar aqui um container, beleza? Eu vou utilizar as tags de HTML5 só para você entender como que funciona, tá? Isso aqui, o HTML5, ele veio para para deixar isso semanticamente melhor, né? O que é semanticamente melhor? É a escrita, né? Então, quando você escreve header, você está querendo dizer que aquele elemento vai ficar posicionado em cima. Quando você diz footer, você está querendo dizer que aquele elemento vai ficar posicionado embaixo, porque header é cabeçalho e footer é rodapé, beleza? Então, vamos lá, vamos colocar aqui um header, um footer, e vamos colocar aqui um main, né? Que o main é o principal do site, tá? Seria o corpo do seu site. E um aside, que esse aside é como se fosse aquelas
laterais que você vê em blog, beleza? Então, assim, isso aqui, por si só, claro que não quer dizer nada. Vamos colocar aqui um layout aqui para ele. Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui container, beleza? O meu container, eu vou colocar ele com na verdade, não, eu vou colocar no meu body, eu vou dar um reset no body aqui, ó, no body e no HTML, tá? No body e no HTML, eu vou colocar aqui um background, vou colocar black, tá? Para ficar mais fácil. Ó, tá vendo que já mudou ali? Antes disso, deixa eu colocar umas cores aqui para os nossos amigos. Vou colocar aqui o header, eu vou colocar um background green, tá? O header eu vou colocar um background green. O nosso main eu vou colocar um background red, por exemplo. Tá? O nosso aside eu vou colocar um background blue e o nosso footer eu vou colocar com background gray, tá? Só para gente ficar tudo bonitinho. Acho que isso tá certo, maravilha. Então é o seguinte, vocês estão vendo que pelo HTML, todos os meus elementos eles estão dentro do meu container, né? Ou seja, dentro do meu conteúdo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, display grid, tá? Só o display grid ele não vai me dizer nada. Então o que eu tenho que fazer? Então, galera, aí, continuando aqui, é assim, só para eu só colocar isso daqui, óbvio que não vai funcionar. Eu vou começar a fazer as coisas aqui aparecerem, beleza? Vamos lá, grid, template, columns, tá? Como é que vai isso aqui? Isso aqui, por enquanto, eu vou colocar com um flexível. Então, assim, ele vai ter 2 colunas, entendeu? E 3 linhas, né? Então, como é que é isso? É grid, template, rows. Vamos colocar aqui como 20 VH e 70 VH e 10 VH, beleza? Então vocês viram que assim, só com poucos códigos aqui, a gente já conseguiu fazer uma coisa bem bacana. Então, assim, só para explicar melhor para vocês, na parte do container, que é o meu conteúdo todo, eu sempre tenho que colocar grid template, tá? Porque é o template, ou seja, é o framework, é como se fosse, não é um framework, é um template mesmo, é o padrão que eu vou utilizar. Então, nesse meu template, é como se eu fosse fazer uma tabela. Então, se eu estou fazendo uma tabela com 2 colunas e 3 linhas, tá? Por enquanto, não está aparecendo isso, porque você está vendo que está faltando uma aqui, né? Então, assim, para eu organizar isso do jeito que eu estou te falando, para você entender melhor, é assim, o header, então, é o verde. O header vai ser o seguinte, ó, grid column start, ou seja, grid column start 1, certo? Grid column end 3, tá? Então, o que acontece com isso? Eu vou explicar agora. Assim, lembra daquelas linhas virtuais? Começo, meio e fim? Então, sempre vai ser assim, independente do tamanho da tela. Sempre tem começo, meio e fim, né? Então, eu estou dizendo para ele, faz o seguinte, ó, começa na linha 1, né, que ele sempre começa, e termina na linha 3. Se eu falar para ele terminar na linha 2, por exemplo, o que vai acontecer? Alguém vai ter que ocupar isso daqui, porque eu estou falando que tem duas colunas, então vai ter que ocupar. Então eu quero que ele. Não, faz o seguinte: ocupa então aqui a linha 1 e termina na linha 3, beleza? O footer, que é o cinza, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar isso aqui, copiar, tá? E vou colar aqui
ele deve fazer a mesma coisa. Então, o que sobrou é justamente esse espaço, como o meu conteúdo está pegando todo o espaço, por causa desses tamanhos aqui e disso aqui, ele está pegando tudo, mas assim, eu quero que o meu azul, deixa eu ver aqui, eu quero que o meu azul seja um aside, né? Então, por enquanto aqui não está aside. Para ficar aside, tem que ficar assim, ó. Ou seja, as minhas colunas, a primeira coluna, ela está ocupando 3 vezes o tamanho, o tamanho disponível em relação à segunda coluna. Então, ou seja, aqui ficou com 2 colunas, aqui está com uma coluna, por quê? Porque eu disse aonde termina e onde começa. Então, não sei se vocês estão familiarizados com tabela, mas é como se você colocasse tipo aquele como span, né? Que você diz para a coluna quanto que ela deve ocupar, entendeu? Então tinha co-span 2, 3, então você tem, aqui está com 2 colunas, mas é como se fosse quando você vai no Excel e você fala para mesclar células. Então é basicamente isso, tá? Basicamente isso daqui. Aí, bom, muito bem. Então você viu que foi muito fácil fazer todas essas coisas. Se eu quiser, por exemplo, um espaçamento entre as minhas colunas, eu posso colocar aqui, ó, grid. Tem um tem um atalho que a gente chama grid gap, tá? E aí você coloca 20px, por exemplo, e aí ele faz em tudo, né? Ele faz na linha e faz na linha e faz na coluna. Mas isso é um atalho, tá? Mas eu posso colocar assim, tipo, grid column gap, aí ele vai dar só na minha coluna. E aí eu faria assim, tipo, grid column, grid row gap de 20px também, tá? Então, e deu errado porque eu não fiz isso. Aí ele deu exatamente aquele mesmo. Então, assim, é muito bacana você fazer essas coisas, saber desses atalhos, porque às vezes você quer dar um espaçamento entre as coisas e fica aqui bem bonitinho, beleza, tá? Mas eu não vou fazer isso agora, porque eu quero tudo coladinho, tudo bonitinho assim, maravilha, né? Só para vocês entenderem. Então, assim, você imagina que, por exemplo, eu teria que, vamos supor, eu quero o header aqui embaixo, né? Então eu quero trocar a ordem do header. Então como é que eu faço isso? Eu posso dizer que eu posso chegar no header e falar grid row start, né, que é no meu horizontal, né, na minha linha, eu quero que ele starta na linha 3, você entendeu? E grid row end na linha, ele termina na linha 4, na verdade, né, que seria no final, ou na linha 3, né, porque acho que eu tenho aqui 3 linhas. Então, você está vendo que meu footer, eu não falei nada para ele, então ele acabou indo para o meio, e aí o que estava ali no meio foi para cima, então deu aquela bagunçada. Você imagina se, cara, e assim, eu tenho um shortcut para isso, eu posso fazer o seguinte, ó, em vez de fazer isso aqui, column start, eu posso fazer o seguinte, ó, 1, 3 e dá na mesma, tá vendo? Então, isso aqui, ó, seria a mesma coisa disso, ó. Então, eu já tenho um outro atalho aí para, caramba, grid column 1/3, tá? Então, isso é a mesma, 3. Isso aqui, rapaz, apertei aqui sem querer. Isso aqui é a mesma coisa que o que estava escrito antes, tá? Só que tem um negócio muito mais legal aqui no grid layout, que é, eu tiro isso tudo, tá? E aí, então beleza, galera. Aí tem um negócio muito mais legal e a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode pegar, por exemplo, colocar grid template areas, tá? E eu posso colocar assim, ó, header, né? Porque o meu header vai ocupar as 2 colunas inteiras, né? Vamos colocar aqui main aside, né? Porque o meu main ele vai ocupar 3 espaços e o meu aside vai ocupar 1. E eu tenho o meu footer
footer, beleza? Então, assim, esse tipo de, só isso daqui não vai mudar em nada, não vai mudar, tá tudo, assim, não vai ter efeito a não ser que eu aplique. Então, a hora que eu aplicar, é assim, ó, grid area, tá? E eu vou colocar aqui que aqui é um header, beleza? Então, assim, só de eu aplicar isso, ele já muda. Então, aqui eu nem preciso colocar, ele organizou para mim, eu poderia colocar, né? Então, eu vou colocar aqui, grid area. Vamos colocar aqui como main, beleza? E aqui vai ser read area aside, maravilha. E aqui o meu read area footer. Olha que maravilha. Então, assim, com poucos códigos também, você vê que é muito parecido, assim, não muito parecido com o Flexbox, tá? Mas a ideia do grid layout é bem parecida com a do Flexbox. A diferença é que o grid layout, ele trata também o eixo X e Y, só que ele tem essas funcionalidades aqui, né? Que você pode colocar, tratar como coluna, enfim, tratar muito mais específico e tal, e às vezes o Flexbox ele é para coisas mais simples, né, como galerias, enfim. Mas só que não, assim, não tem essa preferência entre usar um ou outro. Eu acho que eles se complementam e aí você pode usar os dois no seu site, tá? Então isso vai depender muito do que você está fazendo, beleza? Então, galera, e aí agora eu vou explicar para vocês a parte de alinhamento de conteúdo, né? Alinhamento de container, né? De conteúdo e os alinhamentos dos itens, né? Como que a gente faz isso, beleza? Eu vou tirar isso aqui, ó. Vou tirar isso aqui assim, aí eu vou fazer. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte: eu quero que fique, para eu demonstrar isso daqui, eu quero que tenha duas colunas, tá? E cada coluna, ela vai também pegar aqui, isso aqui, beleza? Então, deixa eu ver aqui. Eu preciso colocar um tamanho, eu preciso colocar um height aqui no meu container, sem VH, beleza? Para eu poder ocupar tudo, né? Se eu não tenho um height, ele não sabe não sabe quanto que eu tenho de espaço para eu poder ocupar, beleza? Então, assim, por enquanto, os alinhamentos desse jeito não funcionaria, porque assim, como eu estou trabalhando com o eixo X e Y, eu não tenho como alinhar, porque ele está ocupando todo o espaço, então o meu conteúdo estaria ocupando tudo, então não tem como eu alinhar. Para eu fazer isso aqui funcionar, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que colocar 20 pixels aqui nas minhas colunas, 20 pixels também nas minhas linhas, beleza? Então tá tudo bonitinho. Se eu quiser que o conteúdo fique no centro, primeiramente ele vai mover horizontalmente, né? Então vai ser o seguinte, desculpa, vai mover verticalmente no eixo Y. Ele vai fazer o seguinte, ó, eu vou colocar justify content, então, ou seja, eu quero alinhar o meu conteúdo para o centro, beleza? Então, ele, ó, maravilha, no eixo Y ele andou para o centro, maravilha, beleza? Aí eu quero alinhar também no supercentro lá, que seria também horizontalmente, desculpa, horizontalmente ele mexeu, seria verticalmente aqui, verticalmente ele, horizontalmente ele mexeu, agora eu quero mexer verticalmente, tá? Então eu vou pegar aqui e colocar no centro. Opa, no centro, beleza? Então ele está bem no centro. Se eu quiser, e você pode ver que essas propriedades, elas são muito parecidas, elas são iguais, na verdade, à ideia do Flexbox. Então se eu colocar, por exemplo, eu quero um centro, mas eu quero space between, né, que é o espaçamento entre. Como é que ele vai fazer? Ele vai pegar o espaço, ele vai pegar todo o espaço e vai abrir e vai colar isso aqui, só que ele horizontalmente
desculpa, verticalmente, ele está no centro, né? Se eu quiser colocar assim a space between também nele, ó. Opa, between nele, o que vai acontecer? Ele vai fazer um espaço vertical e um espaço horizontal, então tudo vai ficar coladinho lá no seu canto, entendeu? Então, se eu colocar, por exemplo, space around, certo? Space around aqui e space around aqui, tá? Então, ele vai pegar ele vai fazer um espaçamento em volta dessas colunas e aí ele vai ficar tudo bonitinho, beleza? Eu tenho aqui o space around, eu tenho o space evenly, né? Eu tenho o space evenly também aqui, ó, evenly. Então assim, tá vendo que fica tudo muito bacana. Isso é alinhamento de conteúdo, tá? Para eu fazer alinhamento, aí eu tenho também o alinhamento dos itens. Como que eu faço o alinhamento dos itens? Eu vou voltar com isso daqui. Vou voltar do jeito que estava, que vai ficar aqui um flexível, mais um flexível. Aqui também vai ser um flexível, mais um flexível, tá bom? Então, agora está tudo certo, ele está ocupando aí 100%. Só que agora, para eu poder fazer um alinhamento de cada item, eu tenho que eu tenho que colocar uma altura e um tamanho específico para cada um, porque é o seguinte, a minha célula, como eu tinha dito lá agora no começo, isso aqui é como se fosse uma tabela de Excel. Então, eu tenho as minhas células aqui, tá? A minha célula agora, ela está ocupando 100% do tamanho dela, né? Do tamanho que foi disponibilizado para ela. Se eu colocar um tamanho aqui de 50%, por exemplo, vou colocar aqui, widget de 50%, beleza? E eu vou colocar aqui também um height de 50%, maravilha? Então, por padrão, ele já está aqui no Start. Eu vou colocar para todos isso daqui, só para você ter uma ideia de como que isso alinha, tá bom? Então, todas estão ocupando 50% do tamanho delas, só que todas estão alinhadas para a esquerda. Só que eu quero chegar e falar assim, não, olha, vamos alinhar tudo para o meio? Vou colocar aqui, ó, justify itens, tá? Justify itens center, beleza? Então, só de eu fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai alinhar os meus itens, assim, verticalmente, ele vai alinhar os meus itens para o centro. E aí, mesma coisa aqui, ó. Então, align itens para o centro também, beleza? Então, assim, você vê que é tudo muito lógico, né? Então, eu tenho justify content para alinhar o meu conteúdo, align content para alinhar o meu conteúdo de forma horizontal, eu tenho justify itens para alinhar os meus itens no centro, e eu tenho align itens para alinhar os meus itens também no centro. Desculpa, eu falei no centro, mas enfim, no caso, justify itens para alinhar os meus itens verticalmente e align itens para alinhar os meus itens horizontalmente, tá? Na verdade, desculpa, rapaz, eu sempre acabo confundindo isso, mas está normal, tá? Então, assim, justify content, justify itens é vertical, ele vai alinhar assim, ó, verticalmente. Align content e align itens, ele vai alinhar assim, tá? Horizontalmente, beleza? Então, isso tem que ficar claro, porque até, assim, eu que sou mais experiente, assim, tal, me confundo, então você imagina quem está começando, beleza? Bom, maravilha. Então, eu não tenho só isso, tá? Eu tenho também, por exemplo, o end, posso alinhar aqui no end também, entendeu? Tenho também no start, que é o que estava. Opa, tem o start também, tá? Então, assim, o start é o padrão e quando eu não ponho nada, ele fica no stretch, né? O stretch é que ele ocupa todo o espaço que foi disponibilizado para ele. Nesse caso, é 50%, porque eu coloquei o tamanho dele, beleza? E eu tenho também
vamos supor, eu posso colocar aqui, ó, deixa eu voltar com isso. Eu posso deixar no centro, beleza? Posso deixar no centro. Só que eu falo assim, não, então, eu quero que o verde aqui, ele não seja alinhado no centro. Eu quero que ele seja alinhado no final. Então, eu posso colocar aqui, ó, align. Alinhado no final, assim, vamos, ó, align self. Eu quero que ele alinhe no start. Opa, start, beleza? Então, o que, que vai acontecer? Align self, então, se a gente for seguir aquela lógica, vai ser o seguinte: align self, eu tenho que ter um justify self também. Então, eu vou colocar um justify self, beleza? Justify self. Eu vou colocar o start também, tá? Então, é a mesma coisa. Você vê que align e justify, eles querem dizer a mesma coisa. A única coisa é que eu estou falando diretamente com o item. E, nesse caso aqui, ó, eu estou falando com o conteúdo. Então, espero que isso tenha ficado claro para vocês, tá? A partir do próximo episódio, eu vou entrar no Bootstrap, que é para a gente poder, que é o Bootstrap, ele é uma junção de tudo isso que eu ensinei para vocês, só que ele trata isso como classes de CSS. Como é que é isso? Você tem classes específicas para você poder fazer as colunas, as linhas. Então você vai ver que é uma coisa que fica muito mais lógica e faz muito mais sentido depois que você aprende essas coisas, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Gente, deixem um like aí, não esqueçam de deixar o like, deixem os comentários. Isso é muito importante para mim e importante também para o YouTube, para ele me sinalizar, para eu poder continuar fazendo conteúdo para vocês, beleza? Gente, brigadão e até a próxima.